Fala pessoal, vamos lá, um conteúdo bônus para vocês no curso de preenchimento, no curso de estruturação de face, toxina botulínica, um conteúdo bônus é ali que eu vou falar um pouco sobre análise facial e sobre fotografia. É muito importante você ter boas imagens, tanto para você divulgar todas essas imagens nas redes sociais. Hoje é muito importante ter uma rede social bonita, é a sua porta de entrada, o paciente vai olhar para você e ele vai ver, se você tiver uma rede social legal, bem acabada, com fotos legais, com fotos bonitas, com certeza ele vai se interessar para o seu trabalho e vai chegar até você. E outro ponto muito importante é você ter as fotos para você ter comparação e comparação viável para o seu paciente. Então um antes bem legal, um antes padronizado e um depois também bem padronizado. Quando eu falo aí de análise facial, sempre, antigamente, eu principalmente dentista, a cefalometria, que são as medidas dos pontos ali da face, era muito importante. Então, essa mensuração, muitas vezes a gente olhava dentro da boca, olhava na radiografia e esse padrão iria refletir para a gente o que ficaria estético. E muitas vezes, quando eu só olhava para dentro, eu não tinha ali um bom equilíbrio para fora da face. E hoje eu estou olhando muito mais fora da face e estabelecendo sim um bom posicionamento dental, mas sempre olhando para fora. Sempre olhando ali, sempre realizando uma boa análise facial. E para eu fazer uma boa análise facial, eu tenho que entender de todos esses nomes: trículo, gablela, naso, subnaso, estônio, pogônio, mento. Eu tenho que ter essa vista frontal e essa vista lateral e toda essa nomenclatura tem que estar bem definida e principalmente também essa relação dos terços faciais, terço superior, médio e inferior, o tamanho ali da face média. Eu entendo que quando eu defino bem o que é melhor no terço médio, o que é melhor no terço inferior, o que eu vou fazer no terço superior é muito importante no momento que eu vou escolher o tipo de tratamento para esse paciente. O terço superior, segundo Arnett é um ortodontista, um dentista que fala muito, ele que dividiu a face em terços, é muito legal. Então um dentista que fez ali essa conceitualização da face em 3 terços. Então é sempre o terço menos importante, visto todo esse posicionamento dental, e é pela linha raiz do cabelo até a linha alta da sobrancelha, onde eu vou estabelecer ali esse terço mais superior. Eu tenho ali o terço médio, que geralmente eu vou observar outras coisas, então a largura ali do nariz vai ser mais ou menos aonde eu vou descer a minha projeção mental nas mulheres, a distância interpupilar vai bater com a distância da comissura. Então eu tenho alguns pontos de referência que eu vou mostrar para o meu paciente, eu vou aferir para eu poder melhorar e ajustar sempre, equilibrar sempre esse meu planejamento. A simetria dos olhos também é muito importante. Então, quando você tem assimetria dos olhos, isso pode significar alguma deficiência volumétrica. Então, sempre um lado vai ser diferente do outro. Dificilmente eu vou buscar ali uma simetria absoluta, mas assimetrias muito ali evidentes é muito importante eu corrigir e destacar. Quando eu vejo meu paciente, o terço médio, ele é muito importante essa vista lateral. Então essa vista em 22 graus, onde eu consigo enxergar o malar do lado oposto, é muito, mas muito, é quase que imperativa no momento que eu faço um tratamento facial. Quando eu pego ali pacientes de diferentes idades cronológicas, eu consigo entender como o terço médio é significativo. Ele está ali no meio, no centro da face. Então, a sua desestruturação, então o deslizamento ali do coxim superficial, a perda de tecido ósseo vai ser muito preponderante para você ter ali toda a desestruturação multifatorial desse complexo. Então a formação, a evidencialização dessas rugas e desses tecidos está intimamente ligado a essa região do terço médio. Eu tenho aqui um estudo do Shaw, que é muito legal, que ele mostra que geralmente esse ângulo maxilar, então o giro desse ângulo, ele vai ser acentuado nas pacientes de 30 a 35 anos, e isso vai significar muito ali no processo de envelhecimento.
Outro ponto muito importante, quando eu tenho essa região lateral, essa região em 22 graus principalmente, é a Ud Curve, então é essa curva no malar contralateral, então eu devo ter essa curva bem acentuada e esse reposicionamento aqui, onde eu passo o iluminador. Então o arco zigomático é uma região que eu perco muito pouco tecido ósseo com o tempo, mas a região, quando eu perco a região central, eu destaco aqui, então eu tenho que ter essa curvinha. E uma foto bem legal é colocar o paciente de frente ou fazer uma foto mais posterior, onde eu enxergo essa curva. Eu tenho que ter uma curva um pouco mais aberta e aqui um pouquinho mais tênue. Essa é a outra foto, então aqui você veja o paciente vem e gira, é uma curva muito ali abrupta, eu tenho que ter isso um pouquinho, uma reação mais harmônica para eu ter esse paciente com uma reestruturação um pouco mais equilibrada. Outra questão muito importante quando eu vou tratar o terço médio é o paciente sorrindo. Eu nunca posso avaliar apenas o paciente em repouso. E essa foto sorrindo deve ser realizada antes do procedimento e depois do procedimento. Quando eu realizo a colocação de produtos nessa região, o meu paciente, depois que já fez a reestruturação, tem que ter essa movimentação normal. E o preenchedor tem que ficar no lugar que você colocou. Você não pode sorrindo, o preenchedor se desloca de uma maneira onde você não fica tão harmônico, tão equilibrado. Então isso é muito importante. Então toda essa relação lateral, aqui por exemplo, eu optei em fazer uma reestruturação bem diferente. Eu fiz esse paciente, ele não tinha perda volume, ele não tinha perda de tecido ali, tecido de sustentação. Era um paciente que tinha perda de tecido mais superficial. Então era uma paciente magra, onde teve uma deflação desse coxinho superficial, mas ela manteve a estrutura. Então essa região, isso é importante destacar, eu já falei na aula de preenchimento, na aula de estruturação, principalmente na aula de reologia, produto firme vai mimetizar osso. Então nessa região eu tenho área estática e dinâmica junto. Como assim? É uma região que eu tenho movimento, região dinâmica. Mas quando eu mimetizo lá atrás, eu mimetizo lá no osso, eu mimetizo lá profundo, eu estou mimetizando o osso. Então eu preciso colocar um produto firme. Então no caso aqui eu não fiz essa opção. Por quê? Porque ela tinha suporte. O que ela precisava é só melhorar essa deflação desse coxinho superficial. Então eu fui lá e coloquei um produto flexível para manter a expressão natural. Fiz a colocação de produto atrás da linha de ligamento só para ter um leve ali levantamento tecidual, mas eu vou falar desse caso especificamente ali na aula de caso clínico. Então seguindo aí com o meu terço, eu já falei do terço superior, do terço médio, agora eu vou para o terço inferior, então eu avalio sempre o mento, eu avalio essa projeção vertical, essa projeção lateral, eu avalio se a paciente tem ali uma hipoplasia mental e o mento vai dar uma característica, ali, principalmente no homem, ali, de mais poder, na mulher, uma característica mais charmosa, e eu tenho que respeitar sempre, no meu modo de entender, o homem ter um rosto mais quadrado e a mulher ter um rosto um pouquinho mais triangular. Quando eu analiso só o meu terço inferior, eu vou fazer o terço, a face completa, 33, 33 e 33, então terço superior, terço médio e terço inferior. Quando eu faço essa subdivisão apenas no terço inferior, eu também vou manter 33, 33, 33, subnásio, região do estômago, sucumento labial e mento. Então é importante, eu reclassifico a região do terço inferior exatamente igual eu estou classificando toda a região da face. Lateral eu tenho vários ângulos, eu não vou ficar aferindo isso de uma maneira assim criteriosa, mas eu bato o olho, eu tenho que ter um ângulo nasofrontal, eu tenho que ter um ângulo nasolabial. Isso aqui não pode ser muito projetado, então não pode ser um ângulo muito fechado, e dependendo mulher e homem, eu vou ter ali um ângulo mais aberto ou mais fechado, é muito importante. O que eu mais dou atenção, tanto no homem como na mulher, é claro, na vista lateral eu vejo muito esse ângulo, se ele está muito projetado, e o ângulo do ângulo da mandíbula também, mas eu gosto muito dessa relação, que é a relação bisigomática e a relação bigoníaca. Então no homem eu deixo essa relação mais quadrada e na mulher eu deixo essa relação um pouco menos quadrada. Então eu deixo a distância bisigomática maior do que a distância bigoníaca, e em relação aos homens eu deixo isso mais de uma maneira igualitária. Hoje você tem a tendência da mulher ficar mais masculina, eu não gosto tanto,
eu vejo que a mulher tem que ter o rosto mais triangular e o homem um rosto mais quadrado. E a relação lateral também, a relação da linha subnasal, você tem ali o ponto zero, então você pode ter uma distância maior do lábio superior, menor do lábio inferior e uma distância do mento. Nem sempre, quando você tem, nesse caso, você poderia ter o lábio mais projetado, tanto o superior como o inferior, mas você vê que você tem uma relativa harmonia, então nem sempre essa criteriosa avaliação numérica, você tem que colocar o paciente como um todo para você estabelecer aí o paciente que tem ou não esse padrão ali de beleza. Seguindo ainda na parte frontal, geralmente ali eu tenho a relação da íris, o tamanho da pupila em relação ao tamanho do lábio superior, do lábio inferior, então é importante também eu ter essas relações para eu não passar ali do ponto em relação ao meu paciente. Eu já mostrei isso para vocês na aula de lábio, uma pesquisa onde a atratividade, a ocupação do lábio inferior dentro do terço médio seria aí atrativamente cerca de 10%, e na literatura eu encontro ali de 10 a 20% que seria o ideal. Então essas relações são extremamente importantes. Fora isso, eu posso ter um paciente, dificilmente um dólico facial eu vou transformar num mésio. Então, num dólico, um paciente com o rosto mais alongado é uma característica intrínseca do paciente, uma característica óssea do paciente que dificilmente eu vou alterar. Então, eu tenho um paciente dólico, face mais longa, mésio, face mais ali equilibrada, e o braque, que é uma face um pouco mais comprimida. Então, dificilmente eu consigo transformar esses pacientes. Então, sempre que eu tenho um dólico, eu tenho que explicar que ele é um dólico. Eu posso melhorar a relação, mas eu sempre tenho que explicar que ele é um dólico, e o meso vai ter uma face mais curta, mais em forma de U, e o braque uma face muito mais quadrada. Então são pacientes onde eu posso dar um pouco mais de ênfase na região do mento, eu posso tentar atenuar, mas nem sempre eu vou transformar um braque num dólico, por exemplo. Você tem na literatura alguns outros artigos que classificam esse formato facial de outras maneiras. Você tem aqui esse artigo do André Braz, um rosto hexagonal, coração, um rosto oval e um rosto mais redondo, com algumas fórmulas prontas, com alguns tipos de produto para você realizar essa alteração. Eu acho muito complexo, muito difícil você cravar fórmulas prontas, eu não gosto de fórmulas prontas, eu vejo que você tem ali que individualizar exatamente cada paciente, e isso é muito importante. Um lado do cérebro vai ser sempre a emoção e o outro lado vai ser sempre a razão. Eu vejo que por mais que você tenha fórmulas prontas, que você tem que conversar com o seu paciente. Então muitas vezes nem sempre o que esses guias, esses guides mostram para a gente, usa esse produto com esse produto que você vai ter esse tipo de resultado. Eu vejo que a conversa sempre, esse planejamento, a escolha do produto, a escolha do paciente, a escolha da técnica, tem esse tripé, tem que estar atrelado ao que o paciente quer. Muitas vezes nem sempre o que é ideal é o que o paciente quer. Então você tem que ter essa boa flexibilidade para você escolher e tratar esse paciente da melhor maneira possível. Aqui algumas regrinhas básicas. Então, quando eu tenho o paciente na foto frontal em repouso, eu vou avaliar tudo isso em uma foto. É o que eu vou falar com vocês mais à frente sobre foto. Quando eu tenho o paciente aí na parte frontal ainda, outros pontos da face frontal em repouso que eu devo melhorar, e aqui alguns pontos na face quando eu estou sorrindo que eu posso melhorar também. Isso você tem que destacar bem. E outro aspecto muito importante é o aspecto dental também. Então eu faço toda essa análise, que é uma análise puramente de dente, mas eu gosto de fazer porque eu consigo ter ali o tamanho, se o meu rosto é redondo ou se não é, a distância ali da sobrancelha. Eu sempre nivelo a minha foto pela distância interpupilar, eu vejo ali as comissuras e eu faço essa análise antes. Porque muitas vezes o paciente pode ter qualquer tipo de assimetria, e se você não fizer essa análise antes, você vai mexer nesse paciente, pode acentuar essa assimetria, ou às vezes o paciente encontra alguns pontos que ele acredita até que não tenha. Por isso que é muito importante eu ter toda essa análise fotográfica do meu paciente.